pronto, nós voltamos aqui para a gente continuar falando de geopolítica para você da PRF, não é isso? Gente, e aí vale lembrar o seguinte, tá? Nós deixamos vários tópicos aqui, estamos seguindo exatamente o edital. Vamos falar agora de violência, que é um outro problema sério da sociedade brasileira. Vale lembrar o seguinte, nós temos um sistema carcerário hoje, gente, hiper, super, mega, plus lotado, isso mesmo, nós estamos extrapolando a nossa capacidade em 200%, não é isso? Ah, professor, mas vai para lá para quem quer, não é bem assim, tá certo? Quem vai para lá tem N situações, uma questão que sempre fala, né, que o Estado brasileiro ele tem que fazer o quê? Cumprir o que está na lei. E o que que diz a lei, gente? O que diz a lei é o seguinte, quais são os direitos dos presos? Quando uma pessoa ela é presa, ela simplesmente ela é condenada a fazer o quê? Tá? A restrição de liberdade. É isso mesmo, ela só tem restrição de liberdade. Todos os outros direitos da pessoa continuam sendo o quê? Preservado. Então, na sua pena, não está incluso, por exemplo, que todo dia o carcereiro vai fazer o quê? Dar um peteleco na cabeça. Não pode fazer isso. Ele não pode estar em cela superlotada, porque a própria LEP diz o quê? Que ele tem que ser preso numa cela individual, tá? De no mínimo 6 metros quadrados. Qual dos presos no Brasil tem isso hoje? Só o Lula, mas ninguém. Tá certo? Então você tem o quê? Você tem que esses direitos, ele não pode ficar na cela superlotada, ele não pode receber comida estragada, ou seja, essa é a legislação brasileira. Infelizmente, o que acontece? O Estado brasileiro não consegue cumprir o que ele mesmo colocou na Constituição. Ah, professor, mas eu acho que foi para lá, tem que merecer tudo isso mesmo. Se você acha que ele merece tudo isso, vou te falar o seguinte, tem que votar em deputados e senadores que coloquem isso na legislação. O que a gente não pode é ir contra o que está na lei. Esse que é o problema, tá certo? Vão mudar a legislação, um presidente que faça o quê? Que ratifique isso, que sancione isso e o Brasil rompa com todos os acordos internacionais, se transforme uma ilha no meio do mundo, rompendo com os direitos humanos, com a ONU e companhia, para que ele possa adotar isso. Enquanto não fizer isso, nós temos que defender o quê? Que se cumpra a legislação. É penas mais duras? Ok, tá certo? É fazer o quê? É mais tempo? É menos progressão? Uma série de coisas, mas temos que cumprir exatamente o que está na legislação. Então tá aqui ó para você, quando uma pessoa é presa, todos os seus outros direitos que não são atingidos pela perda do direito de ir e vir devem ser mantidas. Dessa forma, todos os seus direitos de cidadão, como educação, saúde, assistência jurídica, trabalho, e aí vem mais um detalhe. Tá certo? O trabalho, vamos lembrar que pela nossa Constituição, ele é um direito, ele não é um dever, ele não é uma obrigação. Ainda tem mais essa, tá? Não sujeito ao regime CLT e outros continuam sendo garantidos pelas leis brasileiras. Mesmo estando privado de liberdade, o preso tem ainda direito a um tratamento humano, sem sofrer violência física ou moral. Os direitos dos presos e das presas estão indicados na Constituição Federal e na LEP, Lei de Execuções Penais, lei que trata do direito dos presos e de sua integração à sociedade. A Constituição, no seu artigo 5º, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. E a Lei de Execuções Penais determina que o Estado tem a obrigação e deverá prestar ao preso assistência material, assistência de saúde, assistência jurídica, assistência educacional, assistência social, assistência religiosa e de qualquer fé religiosa, assistência ao egresso, tá? E ainda são direitos ao preso, ser chamado pelo nome, receber visita da família, escrever e receber cartas, ter acesso ao trabalho remunerado, se assim desejar, contribuir e ser protegido pela Previdência Social, ter acesso à reserva de dinheiro resultado do seu trabalho, ser submetido a uma distribuição adequada de tempo para trabalho, descanso e recreação, ser protegido contra qualquer forma de sensacionalismo, ter conversas pessoais reservadas ao seu advogado, ter igualdade de tratamento, a não ser que no que se refere à exigência de individualização da pena, ter audiência especial com o diretor de estabelecimento prisional, poder se comunicar e enviar representação ou petição qualquer autoridade em defesa de seus direitos, receber anualmente da autoridade judiciária competente um atestado de pena que resta a cumprir. Então, gente, esses são o quê? São os São os direitos dos presos. Se você não concorda com isso, vou lembrar mais uma vez, é muita regalia. Nós temos que mudar a legislação. Mas enquanto não muda a legislação, tem que se cumprir isso. Qual é o problema? Não se cumpre. E aí isso gera, gente, o quê? Um sistema carcerário falido. Essa é a grande verdade, tá certo? Com superlotação, tá certo? Deixa eu pegar aqui, ó, com superlotação, muito mais do que se pode ali. Ah, merece. Pode merecer, mas tem que respeitar a legislação. Olha só, a LEP, no seu artigo 88, estabelece que o cumprimento da pena se dê em cela individual com área mínima de 6 metros quadrados.
Se não é para ter isso, então não coloque isso aonde? Na legislação. No caso aqui, privilégio de corrupção dentro das prisões. Nós estamos vendo, gente, como é que entra celular na prisão? Como é que isso é uma série de privilégios? Tá certo? Ou seja, você tem corrupção ali dentro. A ociosidade recluso, qual é a atividade, qual é a proporcionalidade que o Estado dá a oportunidade de trabalho para essa galera, tá certo? Organizações criminosas, entrou no presídio, tá vindo às claras isso agora. O próprio Ceará está mostrando isso, não é isso? Quer dizer, quando você entra no presídio, já fala, você é da facção A ou facção B. E se não for, agora você passa a C, tá? Então você tem, na verdade, até foi um jornalista, o Baldo, da Globo News, que colocou esse termo, e eu estou repetindo, né? As prisões brasileiras funcionam em regime de PPP, parceria público-privada, onde o Estado entra com o prédio, entra com a manutenção, os funcionários, e quem é que administra lá dentro? São as facções. Saúde pública, a situação que vive os presos nas prisões brasileiras, tá certo? Isso é uma reportagem de agora, estamos gravando isso aqui no dia 24 de janeiro, né? Isso é uma reportagem hoje, 24 de janeiro, que na Papuda, presídio no Distrito Federal, mais de 100 presos estão com sarna, tá? Outros estão com o quê? Com tuberculose e obrigados a tomar banho frio. Então é questão de saúde pública. Sem falar da morosidade e dos erros judiciários, né? Quando a gente coloca aqui, tem que ter a obrigação de falar, ó, todo final de ano, falta tanto sem cumprir a pena. Gente, se isso acontecesse, nós não teríamos, por exemplo, em mutirões judiciais, pessoas presas além do tempo, mais de 12 anos. Infelizmente isso acontece. Então isso aqui eu estou trazendo para você, tá? Tá no texto, tá? Isso aqui é um texto da Sandy Nascimento de Arruda, tá? Publicado na revista Visão Jurídica, que traz lá o sistema carcerário brasileiro, ineficiências, mazelas e o descaso presente nos presídios superlotados e esquecido pelo poder público. Ok? Então, lembrando mais uma vez, se você não concorda com a série de coisas, nós devemos eleger pessoas para mudar as leis, mas enquanto tiver essas leis, é isso que tem que ser cumprido no caso. E você, enquanto policial rodoviário federal, lembre-se, tá certo? A Polícia Rodoviária Federal, ela preza pelos direitos humanos. Você que você já leu, tá certo? Sobre história da PRF, que está lá no próprio site, que ela indica no edital, ou você que vai assistir ainda, pode ter certeza disso, tá lá. A Polícia Rodoviária, ela preza por manter o que, gente? Os direitos humanos. Você não pode dar peteleco no sujeito. Entenderam a brincadeira? Falando em questão problema urbano, um outro sério problema urbano brasileiro que é a desigualdade social. Gente, vocês sabiam que o Brasil hoje, tá? Pelas últimas pesquisas que eu tive acesso, o Brasil é o nono país mais desigual do planeta, onde os ricos são muito ricos e os pobres são muitos pobres. E aí você vê essa cena aí é o símbolo da desigualdade social, não é isso, gente? Favela de Paraisópolis em um condomínio de luxo no Morumbi, zona sul de São Paulo. Então você vê claramente a desigualdade social. No Brasil, gente, quem é rico é muito rico e quem é pobre vive na miséria. Você sabia que hoje no Brasil, tá, quase um terço da população brasileira vive na linha de pobreza ou abaixo dela? Você sabia que linha de pobreza, tá, são aquelas pessoas que passam o dia com algo entre 1 e 2 dólares, e hoje no Brasil são 24% da população, abaixo da linha de pobreza, são a parcela da população que vive abaixo de $1 por dia. Como é que você passa o dia, gente, com menos de R$4? Me diz isso. Tá? E nós temos hoje 9% da população brasileira que vive nessa situação. Tá? Você tem, por exemplo, os dados que eu tenho aqui, deixa eu ampliar para você. Vamos lá, tem os dados, por exemplo, se você ganha renda per capita por pessoa, tá? Você pega a renda da família, pega todo mundo que trabalha na sua casa, todo mundo que ganha dinheiro, tá certo? Até aquele dinheiro que veio da madrinha ali, coloca na mesa e divide pelo número de pessoas. Se na sua casa a renda mensal dá até R$178 por pessoa, você, segundo o próprio IBGE, tá? Divulgado isso aqui, fontes da Bradesco e LCA, de 2017, diga de passagem, é o último dado que eu tenho, né? Nós temos com um ano e pouquinho apenas dessa pesquisa, você é classe E. Para você ser classe D, renda entre R$179 e R$368. Para ser classe C, que todo mundo no Brasil acha que ele é classe C, não é isso? De R$369 a R$1.008. Mas se na sua casa você dividir a renda por pessoa e der mais de R$1.008 por pessoa, você já é classe B. Você está o quê, gente? A e B são chamados de ricos nesse país chamado Brasil. Beleza? E mas se na sua casa, tá,
dividindo a renda por pessoa, der acima de R$ 3.556, R$ 3.566 por pessoa, você já está na classe A, os mais ricos do país, entre os 5% mais ricos do país. Ah, professor, é isso mesmo. Tá, gente? Vale lembrar que, segundo a própria Receita Federal, né, recebemos em torno de 27 milhões de declarações de imposto de renda. E atualmente isso dá em torno de 13% da população. Sabe o que significa isso? Que somente 13% da população brasileira ganha o suficiente para declarar imposto de renda. Você já está falando, professor, e aqueles que sonegam? Quem sonega, tá, gente? Mas ele declara. Não tem como ele fazer o quê? Não declarar. Esse que é o detalhe. Não tem como ele ficar isento de tudo aqui. Ele pode sonegar na declaração, ou para receber mais, ou para pagar menos, mas ele vai fazer o que? Ele vai ter que declarar. Essa é a verdade. 13% da população brasileira ganha o suficiente para declarar imposto de renda. E hoje, para você declarar, é algo em torno de R$ 2.000. E quantos ganham R$ 2.000 para sustentar 4, 5, 6 pessoas? Então você imagina a extrema desigualdade social que vive no nosso país. Não é à toa que a riqueza é concentrada, né? Os 6 homens mais ricos do Brasil, tá, ganha basicamente a mesma coisa que o quê? Tá? Que 50% mais pobres. E o primeiro mais rico do Brasil é quem, gente? Jorge Paulo Lemann, né? O dono da Ambev. E eu já colaborei muito com ele para isso. Paulo, lembra disso, ó, colaborei com você também, tá certo? E muitos aí, não é verdade? Então, gente, e aí, se aqui tá homens, porque são todos o quê, gente? Do sexo masculino, na verdade, não é isso? E aí não é à toa que o Brasil tem que fazer programas sociais para tentar atender a essa população. E por isso que no ano de 2010, o Brasil lançou o Plano Brasil Sem Miséria, que visa complementar as rendas daquelas pessoas que hoje não ganham R$ 89 per capita. Olha só que absurdo no caso aí, beleza? Então nós temos, tá, gente, o Plano Brasil Sem Miséria, tá certo? Eu acho legal isso aqui, né? Temos que entrar no Plano Brasil Sem Miséria, mulher. Eu não vou não tenho roupa, tá? E aí nós vamos lembrar, né? Nós temos essa situação e um outro problema, gente, é a chamada geração neném, tá? Já ouviu falar disso? Nem estuda, nem trabalha, não é isso? Então tá aqui, ó, você é da geração neném. Tá? Nem estuda, nem trabalha. Ainda vai mais, né? Nem estuda, nem trabalha, nem procura emprego, nem tô nem aí, nem gosta desse assunto, nem vem me encher o saco, tá? Então, são problemas brasileiros aqui, ok? Vamos lá, avançando no edital da PRF, tá? Na verdade, todo esse assunto serve para N concursos. Eu tô fazendo aqui uma gravação para você que vai fazer o concurso da PRF, mas ele serve para N concursos que vier para frente, porque são conteúdos de atualidades, não é isso? Mas seguindo o edital da PRF, para você que vai fazer a prova da PRF, tá aqui, ó, distribuição espacial da população no Brasil e os movimentos migratórios internos. Gente, para falar de questão de população, eu tenho que falar alguns conceitos que é utilizado dentro do termo população. Tá certo? Porque às vezes vem um conceito desse na prova e você erra por quê? Porque você apenas não sabe o conceito. Então vamos lá, falar de população, tá, gente? Vamos falar o seguinte, ó. A população mundial no ano zero era estimada em torno de 250 milhões de pessoas. É estimativa. Leva-se 1000 anos para chegar ao quê, gente? 500 milhões. Tá certo? E apenas o quê? Em 1804 vai chegar a 1 bilhão. Tá? 123 anos depois vai chegar o quê, gente? Em 1927 a 2 bilhões. Em 1959, 3 bilhões. Em 1974, 4 bilhões. 1987, 5 bilhões, 1998, 6 bilhões, 2011, 7 bilhões, tá, gente? E hoje, 2019, nós estamos beirando 7,7, 7,8 bilhões de pessoas. Como eu falo, é gente, é muita gente, é gente em cima de gente fazendo gente, é muita gente no caso aqui. E aí vale lembrar que a população mundial, ela praticamente multiplica por 4 em 100 anos. E enquanto isso nós vamos ver que o Brasil multiplica a população por 100, por 10 nesse mesmo período de 100 anos aqui, ok? Então a nossa população tem o que a gente chama de explosão demográfica. Professor, o que é explosão demográfica? Já já eu mostro esse conceito para você. Mas falar em demografia, eu tenho que falar de quem, gente? Desse sujeito, Thomas Malthus.
Por quê? Porque ele é o pai do estudo sobre demografia. Falar em demografia tem que falar da teoria malthusiana. Thomas Malthus, um referendo inglês, tá? Que ele faz o quê? Que ele vai estudar a dinâmica da população. E ele falava que a população crescia em ritmo de PG. Tá? PG não é produção de gente não, tá, gente? É progressão geométrica. O que ele falava? Ele falava que a população, tá, sempre multiplicava pelo mesmo fator. Hoje dá 2, a cada 25 anos ia para 4, depois mais 25 anos ia para 8, 16, 32, 64, 128, 56, 512, 1024, 2048, 4096 e assim vai indo. Ou seja, ele falava que crescia em ritmo de PG. A produção de gente crescia em ritmo de PG, progressão geométrica. Gente geométrica, gente, entendeu, né? O que acontece? Mas ele falava também que a produção de alimentos, que esse ritmo de PA. PA não é produção de alimentos, é o que, gente? Progressão aritmética. Aritmética, alimentos, aritmética. Pegou? O que acontece? Como é que cresce isso? 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Que dia que a produção de alimentos vai fazer o quê? Vai atender essa população? Nunca. Por isso que ele falava que a população, o mundo está ficando superpovoado e em breve faltaria alimento. E ele, como homem de Deus, não pode fazer o quê? Deixar essa população passar necessidade. Por isso que ele apresenta algumas soluções. Soluções de controle de natalidade. É por isso que toda vez que se fala em Thomas Malthus, fala em quem? Controle de natalidade. E quais as soluções apresentadas por eles? Vamos ver se você concorda com ele. Ele falava o quê, gente? Ele propunha casamento tardio, ou seja, deixa para casar mais velho, porque se você casar cedo, você tem filho. Se você casar mais velho, o que acontece, gente? Você deixa para ter filhos mais tarde, menos filhos ao final da vida, beleza? Ele falava o que mais? Só ter filhos quem pode. Pode em sentido financeiro, quem podia bancar. É isso? Mais ainda, ele falava o quê? Não dá assistência aos pobres. Olha o que o referente está falando, gente. Não dá assistência aos pobres. Ele falava o quê? Se você desse assistência, tá? O que acontecia? Estava indo contra a vontade de Deus. Que se aquela pessoa morresse doente com fome, era a vontade de Deus fazer isso. E quem era você para ir contra a vontade de Deus? Não dê assistência, assim falava ele. E mais ainda, olha o absurdo que ele propunha. Abstinência sexual. Não vai dar certo, tenho certeza disso. Mas felizmente, gente, Malthus estava errado. Por quê? Porque a população não cresceu no ritmo de PG e a produção de alimentos cresceu num ritmo muito maior que esperado. E por que a população não cresceu em ritmo de PG? Porque ele não contava com algumas coisas, como por exemplo guerras, como por exemplo o que, gente? Urbanização, a mulher trabalha, tem mais acesso, o que acontece? Tem menos filhos. Doenças, tá, gente, que matou, eliminou parcelas significativas da população mundial. A própria emancipação feminina, tá certo? Que queimaram o sutiã e companhia, né? E faz o que, gente? E com isso, vai ter menos filhos, que a função não vai ser sua mãe. E ele não contava também com a chamada Revolução Verde. O que é isso? É você produzir cada vez mais em menos espaço. Então, felizmente, Malthus estava equivocado. Mas falou em teoria demográfica, falou em quem? Em Thomas Malthus, no caso. Choque, beleza aí? Facinho, facinho? Gente, mas hoje tem a chamada teoria neomalthusiana. O que aconteceu? Após a Segunda Guerra Mundial, ficou muito evidente no mundo, tá, as desigualdades sociais. E os países ricos falavam o quê? Que os países pobres eram pobres porque eles tinham uma grande população. Então os países ricos falavam que população gerava pobreza. Mas os países pobres falavam, não é a população que gera pobreza, é a pobreza que gera população. Por quê? Que eu tenho um pobre, tá? Se ele não tem acesso, o que, gente? À informação. Se ele não tem acesso a meios contraceptivos, ele vai ter muitos filhos. Mas se ele tiver todo esse acesso, toda a informação, ele não tem. É lógico que nós, geógrafos, estudiosos, pessoal da população, demografia, sabe que é a pobreza que gera população. Tá certo? Quanto maior a renda, quanto mais as pessoas têm informação, tem menos filhos. Mas os países ricos não queriam dividir renda. O que eles fazem então? Eles vão espalhar que o correto é a teoria neomalthusiana. Por que neomalthusiana? Que eles falam que em controle de natalidade. Para eles a solução seria controlar a natalidade. Que eles falam, se não tivesse filho, não teria que investir em escola, em saúde e sobraria mais dinheiro para investir em outras coisas, em avanços econômicos, beleza? Ou seja, mas aí vai fazer o quê? Vai impor esse controle de natalidade aos países mais pobres, aos países em desenvolvimento e vai impor via quê? Métodos anticoncepcionais e parto cesáreo. Por que o parto cesáreo? Porque faziam um parto cesáreo e mesmo sem a mulher saber, faziam o que, gente? Laqueadura, no caso, é isso? Hoje, tá?
já a própria igreja, o próprio Papa Chiquinho, é meu amigo, fala o Chiquinho, é o Papa Francisco, ele já chegou a falar o quê, gente? Para a galera não se reproduzir, inclusive ele deu orientação, né? Papa pede para fiéis que não procriem como coelhos aqui, isso? Mas falando em demografia, eu tenho que falar em conceitos populacionais. Um é taxa de natalidade. O que é taxa de natalidade, gente? É nascimento por 1000, tá certo? Taxa de mortalidade é mortalidade por 1000. Crescimento vegetativo não tem nada a ver com crescimento vegetais. Crescimento vegetativo é o que? A taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, se eu tenho nascendo 30 e eu tenho fazendo o que, gente? Morrendo 30, 27, eu tenho o quê? Eu tenho a taxa de crescimento vegetativo se eu tenho nascendo 30 e morrendo 27, tenho a taxa de crescimento de 3. Se eu faço o contrário, se eu tenho nascendo 30 e eu tenho morrendo somente 3, eu tenho o que a gente chama de explosão demográfica e crescendo absurdamente aqui. Crescimento populacional, eu vou falar de uma área, eu vou pegar a taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade, mais a taxa de imigração, imigração é quem está gente, chegando, menos a taxa de emigração, quem está saindo, no caso, ok? Então tá aqui, ó, explosão demográfica. Acontece quando, gente? Quando a população cresce muito rapidamente. Então isso aconteceu o quê? Com o Brasil. Lá no início do século XX, a gente tinha, por exemplo, cada mulher tendo lá, ao longo da sua vida, 30 filhos, 33 filhos. Mas morria-se muito, tá? O que acontecia? Morria-se muito, morria-se 30. Então a taxa de natalidade, ela era o quê? Tá, o crescimento vegetativo ele era o quê? Ele era estabilizado por baixo. Mas aí com os avanços científicos, com os avanços tecnológicos, com a questão de saúde pública, o que aconteceu com as vacinas, continua nascendo muito, mas aconteceu o que aqui? Passou-se a morrer pouquinho, morrer só 3. E aí vai sobrar o quê, gente? 30, então tem uma explosão demográfica, cresce demais. Um outro conceito interessante que o Brasil está passando por ele, chama-se transição demográfica. O que é isso? Lá atrás eu tinha uma taxa de natalidade extremamente alta, mas ao longo do tempo, o que aconteceu com essa taxa de natalidade? Gente, ela veio caindo, e veio caindo, e veio caindo, e hoje está aqui embaixo. O que acontece? Está passando por uma transição demográfica. Transição demográfica é esse período que você sai de uma alta taxa de natalidade para uma baixa taxa de natalidade, no caso aqui. E aí o que acontece? Se eu tenho uma baixa taxa de natalidade e está morrendo pouco, o crescimento fica estabilizado por baixo, no caso, beleza? Outro conceito que você tem que ter na sua mente, que você não pode errar de forma alguma, é país populoso e país povoado. Uma região que é populosa, uma região que é povoada. Populoso, tá? É a maior quantidade de pessoas independente do que? Do tamanho do território. O país mais populoso do planeta hoje, gente, a China, com quase 1,4 bilhões de pessoas. Segundo, a Índia, 1,2. Terceiro, Estados Unidos, com algo em torno de 350 milhões de habitantes. Quarto, a Indonésia, com algo em torno de 250 milhões de habitantes. E o Brasil vem em quinto, com estimativa aí de 208 milhões de habitantes. Isso nós estamos falando de país populoso, povoado. É muita gente em pouco espaço. Como, por exemplo, Principado de Mônaco. Principado de Mônaco tem uma média de 16 mil pessoas por quilômetros quadrados. O Brasil tem uma média de 23 habitantes por quilômetros quadrados. Mas em Principado de Mônaco eu queria ter pelo menos o quê, gente? Um barraquinho de fundo lá. Que para você ter um barraquinho de fundo lá tem que ter pelo menos $1 milhão, 4 milhões de reais disponível na conta. Beleza aí? Então esse é o conceito de país populoso e país povoado. Entendeu? Não entendi, professor? País populoso é a maior população independente do tamanho do território. País povoado é o que, gente? É muita gente para pouco espaço. Outro conceito dentro de população que você não pode esquecer é pirâmide etária. Pirâmide etária é um gráfico que mostra, tá, o comportamento da população. E essas barrinhas aqui, ó, tá, quanto menor esse intervalo de idade, melhor, mais estruturado vai ser o gráfico. Aqui está indo de 5 em 5, não é isso? Então o que acontece? Você mostra aqui a natalidade, a quantidade de nascimento por 1000 em porcentagem. Vamos lembrar que do lado, no caso aqui, tá, do seu aqui direito, sempre a população masculina ou feminina, e do lado esquerdo sempre a população masculina, no caso, beleza? Sempre vai ser assim. Se observe também que no mundo inteiro sempre vai fazer o quê?
deixa eu riscar aqui, né? Sempre vai fazer o quê? Nascer mais meninos do que meninas, no caso. Pode observar que sempre está mais ali. Mas quando chegar ao final da vida, no mundo inteiro, a mulherada vive mais. Essa primeira pirâmide aqui, gente, é de um quê? Do continente pobre, África, representa país pobre. Por quê? Nasce muito, mas esses que nascem estão fazendo o quê? Estão morrendo, então chega pouquinho lá em cima. Já essa pirâmide, ela é de que, gente? Mostra a Europa, um país, um continente rico, mostra de qualquer país rico, que vai fazer o quê? Que é a chamada pirâmide, que a gente chama de invertida. Vamos fazer o seguinte, ó, se eu pegar só do meu braço para cima, vê se ela não se assemelha com a de cá. Não é isso? Ou seja, daqui para lá, observe que ela nascia muito e ia morrendo. Mas daqui, do meu braço agora para baixo, observe o quê? Que a cada geração vai nascendo menos. Então vai fazer o quê? Vai ficar assim, ó. Tá? Se você observar daqui para cima, vai ter uma certa semelhança. Daqui para baixo vai fazendo o quê? Vai estreitando. Por isso nós chamamos de pirâmide invertida, porque a base ficou lá em cima. O Brasil não é nenhum nem outro. O Brasil na década de 60, ele era base larga e topo estreito, mas nós mudamos a nossa pirâmide e a partir daqui nós passamos a fazer o quê? A cada geração tem menos filho, menos filhos. E hoje nós falamos que a nossa pirâmide é em forma de barril, chope, tá certo, gente? Então lembre que a nossa pirâmide etária hoje é forma de barril. Facinho demais? O Brasil, gente, qual é a população brasileira? Tá certo? Qual é a nossa característica de população? Vamos lá. O Brasil, tá? A gente tem uma população, tá? O mundo, 7,7 bilhões. A projeção do IBGE para 2019, já estou colocando lá para o final do ano, de 209 milhões de habitantes. 208, 209 milhões de habitantes. Dessa população no Brasil, vamos lembrar o quê? Que nós temos muito mais mulheres. Vai lembrar o quê, gente? Que no Brasil hoje sobra algo em torno de 6 milhões de mulheres a mais que homens. Isso por quê? Porque nasce mais mulheres? Não, nasce mais meninos, mas os meninos morrem mais, a mortalidade infantil masculina ela é maior que a feminina. Quando chega a 10 anos de idade, está mais ou menos igual. O que acontece? A sociedade brasileira cuida mais dos meninos, deixa as meninas mais, cuida mais das meninas e deixa os meninos mais soltos. Se envolve em droga, vão ser presos, vão ser mortos pelos próprios comparsas ou acidentalmente pela nossa polícia. Então, quando chega a idade de 18 anos, já tem o que, gente? Muito mais moças que rapazes. Como eu sempre digo, isso é uma maravilha para nós, que nós podemos fazer o quê? Escolher, recolher, tornar a escolher novamente. A lei da oferta e da procura, não é verdade? Gente, mas aí tem um detalhe, se o homem está preso, se ele está nas drogas ou morreu, ele sai da escola mais cedo. E é por isso que hoje no Brasil, em todos os graus de escolaridade, tem mais mulheres do que homens. Passou da cidade, o homem morre mais. E morre mais por quê? Acidente de trânsito. Você da PRF, isso te interessa. A faixa etária que mais morre homem frente à mulher é de 22 a 24 anos. Não é isso? Essa história de dizer que mulher dirige mal é mentira. Quem dirige mal são os homens. Seguro de carro é mais barato para mulher. De cada 5 acidentes, volta aqui, de cada 5 acidentes, o que acontece? 4 masculino para uma mulher. E a mulher, normalmente, cada 5 mortes em acidente, 4 mortes masculinas para uma feminina. E normalmente a mulher, quando morre, ela faz o quê? Ela é passageira ou ela é pedestre. Dificilmente ela é condutora. E quando ela é condutora, dificilmente ela é culpada pelo acidente. Chegou a 30 anos, já tem muito mais mulheres do que homens. E os homens continuam morrendo mais. Por quê? Porque apesar da mulher ser mais resistente que o homem, os programas de saúde são voltados para quem, gente? Para as mulheres. Propaganda de prevenção de câncer de mama, de câncer de colo de útero, até quando aparece prevenção de câncer de pele, mostra uma mulher tomando um sol. Nunca mostra o peão de obra, gente, o dia todo no sol pegando câncer de pele, não é isso? E aí você tem mais. Por exemplo, você já viu propaganda de câncer de mama para homem? E homem tem câncer de mama? Tem. E mata? Mata. Tá certo? Você tem toda uma propaganda em cima do Outubro Rosa e pouca propaganda em cima de quê, gente? Do Novembro Azul, não é isso? Então você tem ainda hoje muito incipiente essa questão voltada à saúde do homem. Vai lembrar mais um pouquinho, não é isso? Que, saúde do homem aqui. Mais ainda, apesar da mulher estar de igual para igual no mercado de trabalho, os homens ainda estão nos piores serviços, não é isso? E acaba fazendo o quê, gente? Sofrendo muito mais derrame que as mulheres aí, e não é à toa que quando chega o final da vida, os homens vivem menos que as mulheres. Por quê? Porque além de toda a questão de vida desregulada que ele tem ao longo da vida aí,
não é isso? O que acontece, tá? A biologia sacaneou com a gente. O que eu estou falando foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde, tá? No homem, gordura acumula onde? Nas artérias e dá ataque cardíaco. Na mulher, gordura acumula onde? Gente, na bunda e dá o quê? Celulite. E aí, mulherada, qual que vocês preferem? Ataque cardíaco ou celulite? E agora está explicado o porquê que quando chega ao final da vida, a mulher vive mais, não é verdade? Hoje, a média da expectativa de vida do brasileiro é 75,8 anos, sendo que os homens vivem em média 72,9 e as mulheres 79,4. E isso vai dar o quê, gente? Um rombo na previdência. Por que isso? Porque se a gente está vivendo mais, automaticamente o quê? Você vai aproveitar mais tempo, então isso não consegue contribuir. Para você ter ideia, deixa eu trazer para cá para escrever para você, ó. Aqui eu posso falar o seguinte, gente, lá na década de 40, quando foi criada a Previdência, o Brasil era um país de quê? Jovens, adultos, depois velhos. Eu tinha uma média de 8 trabalhando para cada um aposentado. Hoje é de adultos, jovens, depois velhos. Hoje já está uma média de 6 para 1. E se coloca, tá, que daqui a 20 anos, 2040, vai ser de adúlteros, velhos e depois jovens e 2 para 1. Como é que você banca isso? Não banca. Então é em função disso que você tem o quê? Que você tem uma série de propostas de reforma na Previdência, no caso aí, beleza? Para finalizar essa parte, vale lembrar o quê, gente? Que a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher em idade fértil, vem caindo ao longo dos anos. Em 1900 era de 7 filhos por mulher e hoje está em torno de 1,7 filhos por mulher, no caso. E vamos lembrar também, tá, que hoje a maior parte da população brasileira é o quê, gente? Uma população urbana. Nós saímos de população rural, tá, para a população urbana. E hoje em torno de 86% da nossa população vive em áreas rurais. Beleza assim? Vamos fazer um intervalozinho. Já já nós voltamos para continuar falando de quê? De geopolítica para a PRF.